Certamente o nosso Senhor vai voltar, amém? E é por isso que nós estamos estudando a Bíblia, não é? Porque quando Ele voltar, nós queremos estar preparados. Sim! Nós queremos estar prontos para responder à altura. E hoje nós vamos estudar nada menos, nada mais do que o estudo de igreja. Uau! Igreja, vamos de nela, tá chegando. Sim, hoje é muito especial. E o estudo é bem importante. Porque esse assunto, a igreja, é um assunto, dentre muitos, um dos mais incompreendidos, não é? Porque a verdade é que muito pouco se lê ou se aprende sobre a igreja na Bíblia. E hoje o que nós vamos fazer, Zeferino, é ver justamente todas as definições da igreja. Bom, primeiro eu queria saber se você tem alguma dúvida do que a gente tem estudado. Não, nenhuma. Olha isso, tá? 10. A Diné tem muitas dúvidas, mas as irmãs estão ajudando ela. Amém. Então, vai dar certo. Tem muitas dúvidas aí, mas dúvidas fazem parte, todos nós temos dúvidas. Zeferino também tem dúvidas, só não sabe expressá-las ainda, mas ele vai falar. Mas para nós começarmos, vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses 1, versículo 15. Lembrando que eu estou tendo o privilégio de ter o grande Bruno e o grande Formiga me ajudando a fazer os estudos com o Zeferino. Então, agora que nós já temos uma grande amizade, Zeferino, eu, Bruno, Formiga, nós estamos sempre buscando fazer os estudos nos lugares mais privativos possíveis e também íntimos. Ou seja, pode ser a nossa casa, pode ser um local que a gente gosta, mas o ideal é fazer o estudo em um local que seja muito especial, não é? Então, o Bruno deu o privilégio de a gente ir lá na casa dele fazer o estudo. Amém. E como você sabe, o Bruno sempre faz café, então a gente toma café. Vamos em Colossenses 1. Vamos lá. Ele vai descolar e levantar. Vai dar. Quando é, então? Vamos lá. E o Bruno está forçando a gente a tomar café sem leite, porque ele falou que O melhor, né? com leite é para os fracos. Amém, Bruno. Obrigado por nos ajudar. Versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Sobre quem a Bíblia está relatando aí quando ela fala Ele? Ela se refere a Jesus. O contexto sempre é o que resolve as suas dúvidas, não é? Então você pode ler aqui e falar: Luiz, por que você está falando isso? Por que você está lendo essa escritura fora de contexto? Eu não sei quem é ele, talvez se refere ao meu bisavô. Não, é a Jesus que se refere. Olha os versículos anteriores, versículo 13. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então é Deus e Jesus a quem ele está se referindo. Mas no versículo 18 ele fala que ele, Jesus, é a cabeça do corpo que é a igreja. Então essa é uma das escrituras essenciais do estudo de igreja, para nós começarmos o estudo, porque ela estabelece a relação entre Jesus e a igreja. Qual a relação? Jesus é o líder da igreja. Que é a igreja? É um conjunto, um grupo de pessoas que estão sob o comando, sob a submissão completa e restrita, total a Jesus. Amém? Amém. Então esse é o primeiro ponto para ser ensinado sobre o estudo de igreja. Jesus é o cabeça, logo é o líder da igreja. Outro ponto essencial dessa escritura, ainda no versículo 18, é explicar que a igreja é o corpo de Cristo, implicando
a igreja é essencial para ser um discípulo de Jesus. Ao longo dos últimos anos tem crescido cada vez mais um pensamento religioso de que você pode ser um cristão discípulo sem o auxílio ou sem a necessidade de uma comunidade. Eu sou discípulo na minha casa, entende? Eu vejo uns vídeos no YouTube quando eu quero, os pregadores que eu quero, sobre os temas que eu quero, sobre as linhas teológicas que eu gosto, e é isso. Às vezes eu oro, mas eu faço tudo sozinho, entende? Eu não preciso de pessoas. A Bíblia fala aqui que Jesus tem um corpo, e esse corpo é a igreja, que implica a igreja é essencial para seguir a Cristo. Faz sentido para você, Zeferino? Sim, faz sentido. É difícil para mim, porque a verdade é que eu não quero fazer parte de nenhum grupo, exceto a atlética da minha faculdade. Eu não quero fazer parte da igreja, mas sim da atlética. Entende? Eu quero fazer parte, não da igreja, mas do grupo de vizinhos, do grupo dos vizinhos do WhatsApp. A gente faz um chá toda semana. Mas a igreja não, porque muitos compromissos, entende? Entendi. Não, faz sentido. Eu entendo você, eu também me senti assim já. Mas agora que você está vendo na Bíblia que é necessário ser parte da igreja, você quer? Sim, eu quero. Quero me submeter à Bíblia. Mas você pode, olha isso, uma boa notícia, Zé. Você pode continuar no chá da tarde com os amigos do bairro, amém? Amém. E quer ficar na atlética? Também pode. Não tem problema ficar na atlética. Não é pecado. Vamos em Efésios capítulo 2. Vamos. Versículo 19. Olá, Luiz. Ser parte da atlética não é pecado, mas talvez algumas coisas que o pessoal da atlética faz sejam pecado. Amém. E a gente vai conversar mais sobre isso. Efésios 2, versículo 19. Bíblia fala: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Uau! Zeferino, o que você entendeu dessa escritura? Deixa eu ler de novo. Versículo 19 fala que a igreja é uma família, a família de Deus. Nossa, muito bom ponto. Na verdade, é isso que a escritura fala. Esse é o ponto essencial de ser falado nessa escritura. A igreja é a família espiritual de Deus, ligada pelo quê? Pelo sangue de Jesus, amém? Amém. Mas a igreja é uma família literal. Entende? E isso é falado em todos os lugares. A igreja é uma família, tanto é que se você vai numa igreja, vão te chamar de irmão. Mas não implica que vivem como seu irmão. É verdade. Zeferino, você entende que é para ser família de verdade? Tipo, é para realmente ser família. Com que frequência você vê seus pais? Todos os dias. Mas às vezes eu fujo dos meus pais, entende? Eu tento me esquivar, quero tomar café longe. Não, nunca fujo da minha família. Na verdade, eu sempre amo estar com eles. Como deveria ser nosso sentimento com relação à igreja? Sempre amar estar com os nossos irmãos. Sempre amar estar com a nossa família. É muito especial, porque ontem nós fizemos o bate-papo na casa da Dona Penha, da Fabi. E foi muito especial porque não é um bate-papo simplesmente. Não é simplesmente uma visita para um bate-papo, para uma reunião. Nós queremos frequentar as casas uns dos outros. Nós queremos viver uns com os outros. Nós queremos de verdade ser família. Amém? Amém. Outro tema importante dessa escritura, no versículo 20, fala que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O que implica isso? Que tem o túmulo de um profeta e de um apóstolo embaixo de cada lugar onde a igreja se reúne? Não é isso. Significa que o fundamento da igreja, ou seja, o ensino base da igreja, é tanto que os profetas quanto os apóstolos ensinaram
que significa nada mais, nada menos do que Antigo e Novo Testamento. A Bíblia toda é a base para a igreja. E é muito importante explicar esse conceito, porque muitas igrejas são desenvolvidas, criadas, alicerçadas em cima da personalidade de alguém, do líder, não é? Por exemplo, aqui no Brasil você pode pensar agora mesmo em muitos líderes super famosos de igreja, que milhares e milhares de pessoas, membros, se juntam todos os anos. Por quê? Porque eles querem ver um pregador famoso falando. Ou não, porque eles querem ver o melhor coral do Brasil cantando. Ou pelo menos o melhor coral de Campinas. A verdade é que eu acredito que o melhor está aqui. Amém? É verdade. Mas sejamos humildes. Não sei. Amém. Não importa. A verdade é que não importa, amém? O que importa é o nosso coração. É o melhor que dá para o coração. Amém. Mas que implica isso? Pessoas vão e vêm, entende? No meu caso, Luiz, que lidera a igreja atualmente de Campinas. O Luiz pode ir ou pode vir, não importa, porque a igreja não é fundada nas ideias do Luiz. A igreja tem que ser fundada nas ideias da Bíblia, amém? Amém. Bom, Luiz. Então, o Luiz vai um dia embora, mas a igreja vai o quê? Não vai ficar fraca, vai ficar ainda mais forte, amém? Porque um pecador vai sair daqui. Então é muito importante entender que a Bíblia é o fundamento. E é importante viver como família. O que você acha, Zeferino? Eu não sei como isso, entende? Eu não sei o que é ser família. Tudo bem, eu entendo, eu também. Eu não tive muita estrutura familiar. Eu não cresci sabendo que era uma família. Mas você está disposto a aprender a viver como família? Sim, eu quero aprender como ser essa família espiritual. Que incrível. Então, isso é muito importante para todos nós. Muitos de nós tivemos estrutura familiar durante a nossa vida e nós conseguimos entender quando a Bíblia fala que a igreja é a família de Deus. Fica claro para nós. Nossa, a família é isso, é apoio, é presença, é amor incondicional. Mas para alguns de nós é difícil compreender, porque nós não tivemos esse papel. E aí, qual é a nossa responsabilidade? Aprender a ser família. Eu quero chamar cada um de nós a batalharmos, ainda se nós não sabemos, a aprendermos a ser família. Amém? Amém. Próxima passagem, 1 Coríntios 12. E obviamente, entre tudo isso que eu estou falando, Formiga e Bruno estão fazendo os comentários pertinentes. Vamos lá, Zeferino. Mas sério. Lembrando que é sempre importante, se você está ajudando no estudo bíblico, você fazer comentários, não ser só um espectador. Eu tenho percebido que por inúmeras vezes a pessoa que comenta no estudo consegue causar mais impacto no coração da pessoa do que a própria pessoa que lidera. Comenta sobre sua experiência, comenta sobre o que houve em você. Muito bom. Incrível. 1 Coríntios 12, versículo 12. A Bíblia fala. 1 Coríntios 12, versículo 12. Diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O Guia dos Princípios Básicos dos Estudos, ele mostra aí uma outra escritura também, Romanos 6, do 3 ao 4. As duas escrituras ensinam o mesmo conceito, então você pode escolher qual das duas você vai ler. Mas qual é o conceito que ela ensina? Ensina que no momento do batismo correto, você se torna membro da igreja, membro do corpo de Cristo. Você já percebeu? Para mim sempre foi muito confuso, porque a maioria das igrejas tem como um conceito básico de que as pessoas se tornam membros da igreja quando são batizadas, mas estão salvas antes de serem batizadas, para a maioria delas, e portanto estão salvas antes de serem parte do corpo de Cristo, o que é obviamente incoerente. Você começa a ser parte do corpo de Cristo quando passa para a luz, que é no momento do batismo. Tudo acontece ao mesmo tempo, amém?
É muito importante nós termos convicção sobre isso. Então, mas isso quer dizer que eu não posso ser salvo antes de ser membro da igreja? Sim, biblicamente é isso que está dizendo. Você não pode ser salvo antes de ser membro da igreja, da verdadeira igreja de Jesus. Mas calma, se eu não posso ser salvo antes de ser membro da igreja, então eu tenho que me perguntar que igreja? Porque tem muitas igrejas, não é? Tipo, agora mesmo, se eu sair aqui, tem milhares de igrejas. Ainda em Barão Geraldo. Talvez tenha mais igrejas que pessoas em Barão Geraldo. Boa pergunta. Vamos a uma escritura. Efésios capítulo 4. Vamos lá. Efésios capítulo 4. Versículo 4, capítulo 4, versículo 4, fala: há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Zeferino, o que você entende dessa escritura? Luiz, eu entendo tudo, só não entendo porque você está lendo ela no nosso estudo. Não é estudo sobre a igreja? Não fala nada da igreja aí. Fala de corpo, de espírito, de esperança, de Deus, mas não fala nada de igreja. Lembra do início do nosso estudo, Colossenses 1 fala que a igreja é o corpo de Cristo. Sim, essa escritura fala da igreja, sobre a igreja pelo outro nome dela, o corpo de Cristo. Fala aí que há um só corpo, um só corpo. Ou seja, uma só igreja. Você está dizendo então que a Igreja Cristã Internacional de Campinas é a única igreja salva? É isso que você está tentando dizer? Não é isso que eu estou tentando dizer. Presta bem atenção na escritura. Fala, há um só corpo. O que significa o corpo que a Bíblia se refere? A igreja que a Bíblia se refere? A palavra igreja significa uma assembleia, uma reunião de santos, uma reunião de pessoas salvas, pessoas perdoadas. O que é a igreja da Bíblia? A igreja da Bíblia nada mais é do que a junção mundial de todas as pessoas que estão na luz. Quando Deus olha lá de cima, Ele não olha o banner da igreja de Campinas, Ele olha toda pessoa que verdadeiramente está vivendo como discípula. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E nesse sentido, existe uma só igreja. Um só corpo. Um só corpo. Deus olha dos céus agora, e Ele olha como uma única coisa. Todas essas pessoas em cada um dos seus lugares, que estão comprometidas a Jesus, que foram perdoadas dos seus pecados, e que têm vivido debaixo de Cristo. Faz sentido? Faz sentido. Estava com medo, entende? Agora, dentro desse conceito de igreja global, existe o conceito de igreja local. E se uma igreja local, que se chama igreja, que tem no nome igreja, aqui, entende? Tem igreja aí na placa, tem uma placa, em vez de ser Barão Lanches, é igreja. Aqui é igreja, ainda que é Barão Lanches, mas tem igreja lá. Se essa igreja, se esse conjunto de pessoas não são santos, não são separados, que implica, não são parte da igreja global. Ainda que se denomine uma igreja. Mas quem é você para dizer isso? Não sou ninguém, a Bíblia está dizendo. Eu não sou ninguém para dizer isso. Outras escrituras que falam sobre isso é Romanos 12, do 4 ao 5, e 1 Coríntios 12, do 12 ao 13. Então, a ideia que eu quero ensinar sobre como fazer o estudo de igreja é uma ideia concisa. Os princípios básicos, o guia, ele tem uma ideia mais estendida de como fazer o estudo. A minha ideia é que a gente possa ser mais conciso para ser mais preciso. Então, eu aconselho a você a fazerem como eu estou fazendo. Mas se existe uma só igreja, então não deveriam haver divisões, não é? É isso que a maioria de nós fica confuso. Tipo, por que nós estamos separados de outras pessoas? Boa pergunta.
Existem dois motivos principais do porquê acontecem divisões. Vamos ver a primeira em 1 Coríntios 1, do 10 ao 13. Vocês estão comigo? Sim. Vamos lá. 1 Coríntios 1, do 10 ao 1 Coríntios 1, do 10 ao 13. Fala assim: Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Essa é a primeira motivação que gera divisão. Qual a motivação? Pessoas. Gostar mais de algo do que de um lugar do que outro lugar. Então, vamos supor, só supor, que o coral de Campinas não é o melhor. É uma suposição, porque obviamente é. Mas se não é, eu vou sair da igreja de Campinas e vou para de Sumaré, porque lá tem um coral melhor. Só uma suposição, não é melhor. Ou então, imagina agora que o Messias foi para São Paulo recentemente. O Messias estava cansado. Eu estou cansado, essa igreja só tem baixinhos. Eu vou para uma igreja de pessoas mais altas. Eu quero pessoas do meu nível, entende? E ele foi para São Paulo, numa igreja onde todo mundo tem mais de 1,80. Aí o casamento é uma questão que ele tem que ver. Mas a Marina ele aceita, Eu só quero de pessoas de 1,80 e a Marina. Só. Ninguém mais eu quero. E também ninguém pode ser palmeirense na minha igreja. Uau, eu nem sei se vai achar essa igreja. Difícil, não é? Com corintiano só, mas com 80 eu não sei. Mas olha isso, é terrível, entende? Você sai pescando o quê? O que mais te agrada. Talvez não seja a altura, obviamente, sou até ridículo falar da altura, mas muitas outras coisas podem não soar ridículo para você e são os motivos que fazem as pessoas escolherem. Eu já cansei de ouvir pessoas que saíram de uma igreja porque ouviram algo que não gostaram. Porque o irmão feriu ela. Me disse algo que eu não gostei. Me tratou mal. Não disse oi. Já vi pessoas que saíram da igreja porque uma pessoa não disse oi para ela. Entende? Eu estava num dia mal, não disse oi para mim. Fui para uma igreja onde as pessoas sempre me dizem oi. Que isso? Que absurdo, entende? Isso é horrível. Mas a verdade é que grande parte das divisões são fruto de escolhas aleatórias de pessoas. O que eu gosto, o que eu prefiro, um coral melhor. Eu não gosto dessa ideia de alugar um restaurante. Acho que a gente tem que construir um templo. Vamos lá. Vou para um lugar que tem um templo. Agora, existe um outro motivo bíblico do porquê se dividir. Vamos comigo em João capítulo 10. Estão aí comigo? Sim. João capítulo 10. Aqui tem uma mudança importante no estudo, porque o guia dos estudos diz sobre prioritariamente você ler Lucas 12, do versículo 49 ao 53, que fala sobre a divisão dentro de uma família. Eu acho que você pode ler essa escritura, mas eu acho que uma outra é mais clara ainda. João capítulo 10, e ela está no guia de estudos. João 10, do 19 ao 21. Fala assim: diante dessas palavras, quais palavras? Vamos ver as palavras, versículo 18. Ninguém atira de mim
Mas eu a dou por minha espontânea vontade, tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Que Jesus estava falando a verdade, falando algo que as pessoas não gostavam. Eu sou o Cristo, eu sou filho de Deus. Ele estava firme falando a verdade. Versículo 19. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. O que Jesus fez com as palavras dele? Dividiu as pessoas. Versículo 20. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu porque ouviu-lo. Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? O que Jesus fez? Dividiu pessoas. Dividiu entre os que acreditavam nele e os que não acreditavam. Entre os que seguiam ele e os que não seguiam. Entre os que estavam na luz e os que estavam nas trevas. E olha isso. Se Jesus fez o que um verdadeiro discípulo dele faz, um discípulo divide. Divide como? Simplesmente vivendo como discípulo. Simplesmente. Ninguém aqui quer dividir ninguém, entende? Que é exatamente o que fala Lucas 12, do 49 ao 53. Fala que filho e mãe ficaram divididos dentro de uma casa. Pai contra mãe, filho contra mãe, nora contra sogra. Por quê? Porque as convicções dividem, não as pessoas dividem, as convicções dividem. Quando você vive e prega algo radical, isso naturalmente divide as pessoas. E as divisões sim são corretas, se você faz isso para conseguir ser um discípulo. Faz sentido, meu querido? Faz. Eu estava refletindo, estava pensando, eu queria muito... Eu estava pensando, né? Principalmente sobre a primeira passagem, né? Que eu não queria, de forma alguma, causar tumulto na igreja que eu faço parte. Não quero ser alguém que vai levar divisão. Mas, ao mesmo tempo, não tem me ajudado a falar. Não tenho sido discípulo. Entendo. Vamos entender um pouco melhor como é a igreja da Bíblia. Vamos continuar lendo. Mas é importante ter esse coração de se posicionar e de, eventualmente, até mesmo dividir pelo correto. Muito bom. Vamos em 1 Coríntios 12, versículo 14. Vocês estão comigo? Vamos lá, Luiz. Então, existem dois tipos de divisão. Uma delas é a incorreta e a outra delas é a correta. Obviamente, a gente está aqui, e se você parar para pensar logicamente, se em algum momento da história teve uma só igreja, e teve a igreja da Bíblia, a igreja do primeiro século, nós e qualquer outra igreja é fruto de uma divisão. Mas nós, Igreja Cristã Internacional de Campinas, somos uma divisão na tentativa de viver o cristianismo correto, amém? Amém. E obviamente, o motivo de nós falarmos Campina ICC, né, para algumas pessoas entenderem, quando alguém fala Campina ICC, ou as redes sociais estão em Campina ICC, é por conta de uma união das igrejas ao redor do mundo com o nome da igreja em inglês. Mas se você pensar logicamente o nome da igreja em português, seria um acrônimo chamado ICI, Igreja Cristã Internacional de Campinas. Então, falei com algumas pessoas que não entendiam por que ICC. Igreja, não faz sentido. Mas ICC é na lógica da palavra, do nome sendo dito em inglês. International Christian Church. 1 Coríntios 12. Aulas de inglês. 1 Coríntios 12, versículo 14. Você não precisa falar isso no estudo, amém? Amém. 1 Coríntios 12, versículo 14. Vamos. Então, aqui tem uma mudança muito importante do estudo que você vê no Guia dos Princípios Básicos. Agora, no Guia dos Princípios Básicos, o que você vai encontrar é uma linha histórica das diferentes divisões que aconteceram ao longo da história, desde a igreja do primeiro século até a institucionalização da igreja, na igreja católica, a reforma protestante e todas as consequentes divisões ao longo da história até chegar na nossa igreja. Você pode ler, se você quer ler, no Guia dos Princípios Básicos com mais calma. Acredito que para a maioria das pessoas, olhar esse guia histórico nesse momento do estudo só mais confunde do que ajuda. O ponto é entender o que é a igreja na Bíblia. Mas obviamente é bom ler.
Então, se o seu amigo tem dificuldade ou alguma dúvida sobre a igreja, e geralmente tem, você mostra o guia, mostra a história da igreja. Outra coisa importante que vem após a história da igreja são as 5 convicções fundamentais da igreja. E, obviamente, eu falaria elas aqui, porque elas são importantes de serem ditas no estudo, mas eu preguei recentemente sobre ela no domingo. E agora a Malu vai enviar para todos que estão presentes aqui, por meio de alguma maneira, acho que mensagem de WhatsApp, o link da pregação. Então, as 5 convicções fundamentais é a informação do miolo do estudo que nós não vamos fazer agora, tá bom? Mas eu acredito que é ideal você perguntar, pedir conselho para as pessoas que estão junto de você fazendo os estudos, se essas convicções precisam ser relembradas no estudo de igreja ou posteriormente. Uma possibilidade é fazer depois. 1 Coríntios 12, versículo 14. Diz assim: o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de ser olho, não pertenço ao corpo. Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o fato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos ser menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Uau! Dessa escritura provém um dos maiores enganos a respeito do que é a igreja. Muitas pessoas entendem dessa escritura uma estrutura para a igreja em que os mandamentos da Bíblia estão condicionados aos seus talentos. Ou seja, existe um ministério de cada coisa. E existe um ministério, por exemplo, de evangelismo na igreja. E quem evangeliza? Somente quem é membro do ministério de evangelismo. Por quê? Porque eu nasci com dom para falar. E quem é muito tímido? Quem é muito tímido tem que ficar tímido. E aceitar que é tímido e fazer outra função. Entende? Não tem que evangelizar, é para quem consegue. Mas isso é uma mentira, não é isso que a Escritura está falando. Ela fala que todos nós da igreja temos o mesmo valor e todos nós temos os mesmos mandamentos a serem seguidos, implicando que o mandamento de fazer discípulos é para uma pessoa extrovertida e introvertida. Agora, pregar não é um mandamento? Pregar de púlpito, como nós estamos fazendo. Ensinar a Bíblia sim, mas pregar de púlpito não, implicando que não todos vão pregar de púlpito, não todos vão vir aqui à frente e pregar. Amém, glória a Deus. Não todos vão cantar, o Luiz não vai cantar, amém, glória a Deus. Vocês estão salvos por isso. Mas é muito importante entender, todos têm o mesmo valor, ninguém é mais importante. Quem vem à frente não é mais importante de quem não vem à frente. Quem chega antes para abrir o culto não é mais importante do que quem chega depois. Ninguém é mais importante que ninguém. E nenhum mandamento é exceção para ninguém. Sim. Todos nós somos encarregados de obedecer 100% das Escrituras. E se você tem dificuldades, a Bíblia te chama a se negar. É isso que a Bíblia chama. Mas nós não temos as mesmas funções. E é assim que a igreja pode se edificar-se e avançar o reino de Deus. Amém? Amém. Bom, faz sentido para vocês referindo
Faz sentido! Nossa, estou muito animado, porque eu sempre quis ser membro do Ministério de Evangelismo, mas agora eu vou fazer parte da igreja que evangeliza. Não de um ministério, mas de um lugar onde tudo é feito integralmente. Amém? Nunca me deixavam ser parte do Ministério de Evangelismo, falaram para eu ficar no coral, nem sei cantar. Amém. Cada coisa. Vamos em Malaquias 3. Obviamente está na Bíblia, não creio em nenhum livro com meu sobrenome. Longe de mim querer colocar uma escritura nesse livro só porque é o meu sobrenome. Malaquias 3, versículo 8, a Bíblia diz: pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. O que a Bíblia está falando aqui? Que se você traz todas as suas ofertas, semana que vem você vai ganhar um carro. Não! Não é isso que a Bíblia fala. Não é isso que a Bíblia fala. Ah, não é um carro, esqueci. Deus me revelou. É uma promoção no trabalho. Também não é uma promoção no trabalho. Não é isso. Também não é isso que vai acontecer. Também não. A única coisa que Deus Ele se chamou a fazer por você segundo Mateus 6, te dá o mínimo. Se hoje você tem que beber, que vestir e que comer, você já tem as promessas de Deus na sua vida. Ele já tem te sustentado. Você não tem que esperar mais nada de Deus. Se Ele te perdoou dos pecados, então, uau! Fica grato, não tem mais nada que pedir. Entende? Mas Ele fala aqui que dar os dízimos é uma ordenança de Deus. A maior parte das pessoas tem uma dificuldade de compreender como isso se aplica na nova aliança. Porque essa escritura, ela se refere obviamente ao contexto do povo de Israel. Os dízimos aqui nem eram financeiros, nem eram dinheiro, era colheita. Então, Luiz, como eu posso entender essa escritura no conceito do cristianismo? Como eu posso entender roubar a Deus e dar dízimos a Deus na nova aliança? Muito simples. Vamos a 2 Coríntios capítulo 9. Vamos. Pega, Luiz. Vamos lá, irmão. Vamos lá, peguei. 2 Coríntios 9, do 6 ao 8. Fala: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Uau! Que sim, Deus promete que vai te dar tudo o que é necessário para que você transborde em boas obras. Então, na verdade, que Deus vai te dar, só que você precisa para fazer ainda mais por Ele. Uau, sim. Ele está te botando carga, sejam para o líder, ou que as ofertas sejam para pessoas. Também não é verdade. As ofertas são administradas pela igreja, mas elas são de Deus. Eu queria inspirar cada um de nós a nunca falarmos que as ofertas são para alguém, entende? Porque não é verdade. Se nós damos as nossas ofertas pensando em pessoas, onde nosso coração está? As ofertas são de Deus. Mas, então, como o dízimo se encaixa aqui? Ele fala no versículo 7, cada um dê conforme determinou em seu coração. Sabe do que, Luiz? Eu determinei de dar 0. Uau! Agora eu fiquei chocado. Como isso se resolve? Como isso se resolve? Não é? Porque a Bíblia está falando, dê conforme determinou em seu coração. E se o meu coração é de dar 0? Zeferino, eu acho que se o seu coração é de dar 0, acho que você não precisa. Porque a Bíblia fala que há mais alegria em dar do que
receber. É isso que fala Atos 20, 35. Então, um discípulo é alguém que dá tudo a Deus. Um discípulo é alguém que, como você viu e como você tem feito, tem dado o seu tempo para as pessoas estudando a Bíblia com elas. Mas talvez você queira cair num pensamento religioso de que dar isso para Deus é o suficiente. A verdade é que não. É que Deus exige toda a sua vida para Ele. O que implica também dar suas ofertas. E algo importante também, Zeferino, é que não é porque você dá suas ofertas que você está isento de realizar os outros mandamentos. Sabe o que? Eu só dou dinheiro para a igreja e dinheiro para Deus para as missões serem enviadas. Para pessoas irem fazerem o que eu não faço. Uau. Sabe do que? Isso também é um problema. Então, nós precisamos ofertar com alegria. O que eu quero te inspirar, Zeferino? Quando nós somos cristãos, nós queremos dar. Então, o tema não é por que dar. O tema é que alegria que é dar a Deus. Que alegria é ofertar a Deus. Você consegue perceber o quanto ofertar puxa do nosso coração? Ele, sim. Nossa, para mim, puxa muito. Eu nunca quero, sabe? Eu fico com o dinheiro assim, e uma mão puxa, outra puxa. Nossa, é cortante, entende? Exatamente, por isso das ofertas. Porque se você não dá as ofertas, você não está dando sua vida. Seu coração está no dinheiro. Você está disposto a ofertar o seu máximo? Sim. Pergunta, qual é o mínimo? O mínimo, obviamente, não é os 10%. Os 10% é uma referência, entende? Mas o ponto é o sacrifício ao ofertar. Eu conheço muitas pessoas que ofertam 30%, 40% do seu salário, e isso é o início do sacrifício para elas. Agora, para muitas pessoas, 10% é o ápice do sacrifício. E se essa é a sua situação, amém. Que incrível que você está fazendo o seu melhor. Sim. Vamos para a última escritura, Hebreus capítulo 10. Vamos lá. Vamos. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Hebreus 10, 23. Fala: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Pergunta, Zeferino: como estava seu evangelismo antes da gente encontrar você, antes da gente do Bruno te convidar? Bruno convidou você, não é? Como estava seu evangelismo? Zero. Às vezes, entende, quando eu sentia um pouquinho de culpa, eu falava com alguém, mas de via de regra eu não falava com pessoas. Entendi. E como estava seu tempo com Deus? Como estava sua leitura da Bíblia, sua oração? Eu lia uma vez por semana, entende? No sábado, antes de ir à igreja no domingo. Entendo. E a igreja está perto da igreja, está com discípulos, nos ajuda a viver o Evangelho por completo. E aqui é um momento importante de inspirar o Zeferino sobre sim estar nas reuniões da igreja. Não como uma opção, como a última opção, entende? Se eu saio mais cedo do trabalho, mas se tiver um extra para fazer, eu fico no extra. Não, como uma convicção importante, como fala Mateus 6,33, de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar estar com os discípulos, para que isso te anime, te inspire a fazer o certo. Mas eu queria fazer, eu quero ter o coração de fazer tudo sem precisar de pessoas. Eu acho que se eu preciso de pessoas, meu coração não está totalmente em Deus. Entendo o que você está pensando, Zeferino, mas a Bíblia diz que nós precisamos de pessoas. Não é errado precisar de pessoas. Você entende? Não é errado. Seu coração pode estar em Deus ainda precisando de pessoas. Na verdade está. Ainda se você precisa de pessoas. Mas o que eu acho que é muito importante é que muitos de nós focamos em ensinar para as pessoas a estarem nas reuniões, quando na verdade estar nas reuniões é o mínimo de viver como igreja. Estar no culto de domingo, estar no culto de semana,
Se você é universitário, está no devocional, está no seu bate-papo, é o mínimo, entende? Nós lemos em Efésios 2 que a igreja é a família de Deus. Então, a reunião é o mínimo. Entende? Você não marca um horário com a sua família e só esse horário eu vou encontrar o meu pai. Se tiver um outro horário que ele está com tempo livre e eu também, eu não vou. Não, você quer estar com a sua família. Então, o que eu te inspiro, Zeferino, é não só pensar nas reuniões. Isso faz óbvio, coloca na sua agenda. Mas você pode almoçar com discípulos, chama discípulos para almoçar. Você pode jantar com discípulos, chama discípulos para jantar. Você pode sair no shopping para caminhar e ver uma multidão de pessoas lá e ver coisas caras que não dão para comprar. Chama e vai juntos, entende? Divide ali a vontade só. Juntos, família, entende? Vamos passar tempo juntos. E aí a gente vai lá, evangeliza um pouco, toma um café. E é isso, esse é o reino de Deus, essa é a igreja. Você está disposto, Zeferino? Estou muito disposto. Estou muito animado, especialmente para viver desse jeito. Porque é muito além das reuniões. Não é? Incrível! Então, pergunta, Zeferino, sabendo de todas essas coisas, quando você quer ser batizado? O quanto antes? Ótimo, o que você acha da gente se encontrar amanhã, às 4:30 da manhã, antes do trabalho, para a gente fazer o último estudo, e se você está pronto, você pode se batizar. Acho ótimo. Acho tarde ainda, a gente podia ir 4 da manhã. Zeferino, seu coração para Deus me choca. Uau. Então, Zeferino, se Deus permitir, vai fazer uma revisão dos estudos amanhã. Então, esse estudo de igreja, família, e eu quero muito inspirar cada um de nós termos essas escrituras, esses conceitos em nosso coração. E na semana seguinte, não nessa seguinte, porque na seguinte nós teremos o culto inaugural de São Carlos, amém? Mas na outra, nós voltamos com o estudo sobre as conversões do Novo Testamento e os estudos de segmento. Uau! Mas nesse momento, sabendo sobre a igreja, eu queria especialmente chamar cada um de nós a abaixarmos nossa cabeça, orarmos a Deus e refletirmos sobre gratidão à cruz de Cristo e pelo que Cristo fez para que existisse igreja. Porque só existe isso que nós lemos aqui, uma igreja correta, bíblica, algo tão incrível, porque Jesus morreu na cruz. Amém? Vamos orar a Deus. Pai querido,